tem essa fala desastrosa para manter a ética aqui, a educação, até porque o ministro é um senhor de idade e eu tenho muito respeito por ele. Apesar das besteiras que ele fala, a culpa não é dele. A culpa é de quem o escolheu para essa função, porque não tem a mínima noção do que deve ser feito, da onde ele está e o que tem que ser feito para combater o crime, principalmente o crime organizado no Brasil. A gente começa trazendo a declaração do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre a atuação das forças policiais, que segue gerando muitas críticas. 6 entidades policiais se uniram à Associação de Delegados da Polícia Federal para expressar o descontentamento com as palavras do ministro. Num comunicado conjunto, as entidades afirmaram que a fala de Lewandowski ofendeu a honra dos policiais e o acusaram de ser alheio e desconhecedor da realidade institucional das forças policiais. O texto também destacou que o ministro estaria desqualificado para o tema de segurança pública e seria incapaz de compreender a dinâmica do trabalho das instituições policiais brasileiras. Hoje, pela manhã, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, também criticou a fala de Lewandowski. Mas não dá para deixar de mencionar a fala, para ser muito educado, né? Muito educado, absurda do ministro da Justiça, dizendo que o problema não é a polícia que prende e a justiça que solta. É que a polícia prende muito mal, por isso a justiça solta. Então, Cássio e Arthur, nós estamos prendendo muito mal, viu? Os mais de 389 mil criminosos que os nossos policiais prenderam, ou as 16 vezes que aquele criminoso foi preso, que a capitã Jaqueline, de maneira brilhante, expôs isso ao vivo na Rede Globo, no programa da Patrícia Poeta. E, encerrando a minha fala, o maior problema que a gente tem hoje é reincidência criminal. Sim. Todos os bandidos, né, nos seus 99%, quando a gente faz a prisão, já tem passagem criminal. Aí vocês prendem e mandam soltar. Exatamente. A gente ouve esse desabafo na verdade, de vocês muito eu grande. até trouxe aqui para vocês. Opa, fez o dever de casa, deixa eu ver. Isso aqui é a ficha criminal de um indivíduo que atua no bairro do Ipiranga. Ele foi preso 16 vezes. Que isso? Gente, é o mesmo criminoso? Sim. Aqui é um rolo, né? E não ele já está solto. Já está solto. Sim. Ou seja, vai cometer mais estrago nas ruas. Sim, por isso que a gente precisa dar informação e da ajuda de vocês, principalmente a imprensa, de forma muito profissional, que nos forneceu esse espaço aqui hoje. Vou ficar jogando toda a ficha criminal daquele criminoso. Eu acho que nós é que estamos errados. Será que é isso? A gente sabe que não é. Tem essa fala desastrosa para manter a ética aqui, a educação, até porque o ministro é um senhor de idade e eu tenho muito respeito por ele. Apesar das besteiras que ele fala, a culpa não é dele. A culpa é de quem o escolheu para essa função, porque não tem a mínima noção do que deve ser feito, da onde ele está e o que tem que ser feito para combater o crime, principalmente o crime organizado no Brasil. Bom, e depois da repercussão negativa, Ricardo Lewandowski recuou. Mais cedo, o ministro afirmou que o comentário anterior foi tirado de contexto e esclareceu que, na verdade, ele defende melhores condições de remuneração e estrutura para as forças de segurança. Abro aspas para o ministro Lewandowski. Quero ressaltar agora, publicamente, que nós temos uma polícia brasileira altamente eficiente e preparada. A minha expressão foi pensada fora do contexto, que as polícias têm que ser melhor remuneradas, melhor equipadas, precisar ser melhor informadas para que possam prender, para que não haja esse fenômeno do judiciário eventualmente ter que corrigir erros de prisões que não foram feitos de acordo com a lei. Fecho aspas para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Aproveito já para dar as boas-vindas, Alexandre Garcia. Muito boa noite. Aí o ministro Lewandowski tentou consertar esse mal-estar. Alexandre, só para a gente resgatar o que disse o ministro da Justiça na última quarta-feira, disse o seguinte, aspas aí para o Lewandowski, a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, fecho aspas aí para o ministro Lewandowski, que disse isso numa palestra para explicar aí o impacto da PEC da segurança pública nos setores de comércio e serviço na última quarta-feira. Muito boa noite, Alexandre. Boa noite, Paulo. A polícia prende mal e o judiciário solta bem, né? Ou o judiciário está prendendo mal hoje? Boa noite, Paula, de novo. Boa noite, Ana, Augusto, Piotto. Que bom estar com vocês nessa sexta-feira. Ministro Lewandowski é aquele que, lá no julgamento da Dilma, ele presidiu o julgamento do Senado, em que rasgaram pelo meio o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, né? Foi um pioneiro. Depois, todo mundo decidiu rasgar a Constituição, achando que o Senado aprovou naquele dia, aprovou por 2/3, o rasgão, né? Omitiu a punição de 8 anos de inelegibilidade que pegou Collor, embora ele tenha renunciado antes da condenação. Mas, enfim, estamos no Brasil. Né? Hipocrisias e hipocrisias. E aí tem essa, né? A natureza dele, eu acho que ele é contra a polícia. Né? Os chamados progressistas são contra a polícia, são a favor do bandido, os bandilódratas, praticam uma bandidolatria, adoram bandido, porque afinal os bandidos são vítimas da sociedade tem que pagar.
né, por isso. Então, eles têm todo o direito de trabalhar, assaltando, matando, sequestrando, cometendo vigarices. Né? E aí saiu essa frase, ele fez a correção, mas disse a mesma coisa. Né? Que, na verdade, a polícia prende 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, e a audiência de custódia solta. Né? E aí o sujeito que aluga revólver para assaltar a pistola, ele vai lá e pega a outra pistola, que ela foi apreendida e tal, aí pega a outra e no dia seguinte está assaltando. A gente teve casos aí, o sujeito foi solto num dia, no mesmo dia ele esfaqueou um estudante, lá no Rio de Janeiro. Saiu na audiência de custódia. Né? A audiência de custódia é algo que pode fazer bem, mas que tem feito mal. E o que tem que fazer um ministro da Segurança Pública? O nome ministro da Justiça é porque é a tradição, né? Mas na verdade ele é ministro da Segurança Pública. Ele devia prestigiar aqueles que trabalham pela lei, pela segurança pública, pela segurança das pessoas e dos bens das pessoas, do patrimônio das pessoas. E o Brasil está entregue à bandidagem. Agora a Amazônia também está entregue a traficantes. O Rio de Janeiro tem territórios liberados, territórios autônomos que são do crime. Né? Então, deveria o ministro da Segurança Pública estimular, dar força. Né? Lembram-se que no governo anterior, quando a polícia sentiu que estava forte, despencaram os homicídios no Brasil. Tem um efeito enorme. O apoio do Estado aos agentes do Estado que estão trabalhando pela lei, pela segurança. Se a gente não tiver segurança, para nós, para os nossos filhos, para nós brasileiros, né? Segurança é para nós. O Brasil somos nós. A gente paga imposto para ter segurança. A gente paga imposto para ter Estado que preste segurança. Senão não precisava existir Estado. O Estado só existe para prestar serviços públicos, como o da segurança pública. E a segurança pública está ruim, né? E o ministro da Segurança Pública ainda não estimula os policiais que dão a vida, né? Que saem para a rua, deixando seus filhos em casa, não sabem se vão voltar, né? Para enfrentar os criminosos, enfrentar bandido e nos dar segurança. Eu apoio a polícia. Se o ministro não apoia, que pena. Adalberto Piotto, muito boa noite. Piotto, o ministro Lewandowski veio com aquela clássica justificativa, né? Tiraram minha frase do contexto, mas ele foi muito claro, a gente comentou bastante isso na última quarta-feira, e aí também a gente traz aqui o reforço das entidades policiais, nós trouxemos a nota da Associação dos Delegados Federais, bastante uma crítica dura, contundente aí contra o ministro Ricardo Lewandowski, dizendo até que ele estaria desqualificado para o tema da segurança pública, pasta que ele comanda. Boa noite. Acho que o resultado da gestão dele o desqualifica. Isso é simples, vamos lá. E não saiu do contexto, né, Paula? Boa noite, Augusto. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Ana, querida, bem-vinda a todos que nos acompanham também. Foi um desastre a fala dele. E não foi tirado do contexto. O que foi tirado do contexto quando você diz assim, a polícia aprende mal, por isso que o judiciário solta? Onde é que está fora do contexto? A frase tem vida própria. Claro que o ministro sabe que ele quis dizer exatamente isso, porque ele acredita nisso. Como disse o Alexandre há pouco aqui, os progressistas são do lado da bandidagem, eles defendem. Tanto que não tem nenhum desses ministros, ou ex-ministros, como o caso do Lewandowski, do Supremo, que está defendendo o garantismo lá na Justiça, lá no Supremo, para os presos do dia 8. Cadê o garantismo do Supremo? Aliás, o ministro Lewandowski, se o Alexandre me permite só aumentar a lista de feitos dele, já que agora virou moda mostrar a ficha corrida, né? Ele é aquele que foi acusado pelo Joaquim Barbosa de fazer chicana e não julgar com celeridade os casos do Mensalão lá em 2013. Eram recursos dos condenados pelo Mensalão. Ele também é aquele que disse assim, as pessoas estavam mais relaxadas para justificar a fuga de 2 detentos do prisão de segurança máxima federal em Mossoró. O ministro da Segurança estava mais relaxado. E quem disse que pode ficar relaxada a segurança, num período de carnaval ou em qualquer dia do ano? Não é de segurança máxima? Presídio de segurança máxima, mas em momentos de relaxamento, não. Quer dizer, a gestão do ministro deixa muito claro que ele é inapto para o cargo. Ele não tem competência. Isso está muito claro. É uma fala desastrada, é uma frase criminosa. Se a gente parar para pensar no trabalho dos policiais, que estes sim estão correndo risco diariamente para proteger a população, é o dever deles, eles não estão reclamando disso. Agora, ser desprestigiado por, teoricamente, a mais alta autoridade da segurança pública do Brasil, e nenhuma fala do presidente da República, para dizer, ó, o meu ministro foi mal. Aliás, o Lula nem sabe o que está acontecendo no Brasil, porque precisa pedir para a Janja contar para ele, né? É a Janja quem controla, inclusive, o que o Lula pensa, para quem ele responde e tudo mais, é quem manda, aparece no governo. Ou seja, não saiu do contexto, não foi tirado do contexto. Não, ele pensa exatamente isso. E aí pegou muito mal, óbvio, não tem por que ser diferente. E aí ele diz assim, é uma famosa desculpa, mas alguém acredita no que o Lewandowski está dizendo? Esse é o ponto, e ele precisa se preocupar com isso, porque ele tem o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública. Nenhuma frase dele foi generosa como ministro garantista, ele foi um dos mais garantistas do Supremo em relação aos abusos do Supremo Tribunal Federal, inclusive no julgamento da Débora, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. Espero que você tenha gostado das notícias que eu trouxe hoje para você. Não se esquece, curta, comenta, compartilha bastante nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos para que esse vídeo alcance mais pessoas e até a próxima.